Olhem para além dos telhados e imaginem quantas mulheres, neste momento, estão a gestar sonhos. Nesse universo feminino, mulheres de diferentes idades e origens estão imersas, desenhando planos e esboçando projetos ambiciosos. Essas mulheres expressam no olhar uma determinação onde se torna possível ver a potencialidade de cada uma delas. E neste espaço de potencialidades, cada ideia é uma semente plantada, pronta a germinar, a crescer, a florescer e produzir frutos. Nos olhos destas mulheres está a promessa de um futuro que elas mesmas estão construindo. Afinal, o lugar da mulher é onde ela escolhe estar e onde ela quiser estar. E é sobre essa escolha que tratamos nesse documentário que foi aprovado dentro do incentivo cultural organizado pela Prefeitura Municipal de Lins, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com observância dos recursos disponibilizados pelo governo federal, repassados por meio da Lei Paulo Gustavo. Te convido a conhecer algumas dessas mulheres que se propuseram a fazer e fizeram realizações não apenas próprias, mas também em prol de um coletivo, de uma comunidade e de uma cidade. Venham comigo, trilhando o passado feminino em Lins, experiências de vida e ensinamentos inspiradores. Oi, sou Valderez Vejato Moya, professora de Educação Básica, casada, mãe de 3 filhos, avó de 4 netos. Nasci em Pongaí, mas perdi minha mãe biológica muito cedo. Fui criada em Pongaí por um casal de tios com muito carinho e eles, até mostrando tudo isso, mudaram para Lins quando eu completei meus 10 anos para eu continuar os estudos aqui em Lins. E estudei na Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, onde me formei professora. Quando eu tinha 23 anos, eu passei no concurso de delegado de polícia e fui designada para ser delegada responsável por uma delegacia da mulher. Foi aí que eu aprendi, que eu comecei a aprender sobre violência contra a mulher, sobre violência doméstica, sobre esse problema pandêmico que atinge o mundo inteiro, todos os países, de todos os níveis, ricos, pobres, enfim. E eu percebi que essa era uma veia que pulsava muito forte em mim. E abracei com muito carinho, com muito amor, esse trabalho. Como se diz, vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. E, enfim, me sinto adotada por essa cidade. Conheço pessoas maravilhosas que me receberam muito bem, me acolheram, me sinto acolhida em Lins. E aqui foi onde meus netos e bisnetos nasceram, onde minhas filhas acabaram se casando, filhas e filhos acabaram se casando, me dando netos e agora estão vindo os bisnetos, todos linenses. E aos 12 anos fiquei órfã de pai, aí mudamos para a cidade de Lins. E aí comecei a luta pelo trabalho. Fui catadeira de café e também transportava material da camisaria Lobo para minha mãe costurar. E o meu primeiro emprego foi na fiação e tecelagem linense. E nesse período de trabalho e estudo, a gente também tinha um grupo de jovens. A gente se reunia na torre da igreja São Benedito à noite, no escuro, porque era a época da repressão militar e a gente não podia se reunir. A gente voltava da escola, entrava tudo quietinho lá naquela torre, apagava todas as luzes e ia fazer reuniões. Casei muito jovem e eu e meu marido, por formação cristã, sempre participamos da vida da igreja, de encontros, movimentos, ações comunitárias, e isso foi me levando também para outras participações, tanto nas escolas onde trabalhei, como nas escolas onde os nossos filhos estudaram, e junto com amigos, a gente sempre sonhou com um mundo diferente, um mundo de valores iguais para todos.
Então, sempre atenta à realidade, onde a mulher sempre ocupa o segundo plano, normalmente, né, culturalmente, e desejando fazer sempre mais e vendo as possibilidades de se fazer mais. E então fui para o Sindicato dos Professores, a POSP, e depois para a política partidária, onde junto com todos esses companheiros que me acompanharam a trajetória toda, essa construção de vida que fizemos junto, sonhamos um município diferente e eu fui candidata a prefeita de Lins. É uma cidade que eu aprendi a amar, porque é em locais assim que eu acho que a gente tem que se sentir bem, porque é um lugar onde a gente sabe que vai ter luta para a gente lutar, batalha para batalhar, né? E Lins me trouxe isso, me reavivou em mim essa vontade de lutar, de batalhar, de trabalhar a favor das pessoas, contra preconceito e a discriminação, que essa é a bandeira que eu sempre levantei em toda a minha vida. Por que as mulheres sofrem essa violência específica? Simplesmente pelo fato de ser mulheres, por causa da origem da nossa sociedade, essa sociedade, como eu já disse, machista, patriarcal, em que elas foram designadas, determinadas, pré-determinadas a serem as rainhas do lar. Para quê? Para não ocuparem os espaços públicos, os espaços de poder, os espaços de decisão, e com isso elas não se desenvolviam plenamente como pessoa, como cidadã. Lins hoje é o que é graças a elas também, de uma forma ou de outra, elas fizeram a história de Lins. E você resgatar isso dá força para as meninas, para as mulheres, para os homens também, né? De como que é importante você participar. Eu falo assim, que é importante você aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo que a vida da gente é feita de oportunidades e você tem que ter um olhar para essas oportunidades. Como prefeita de Lins, eleita e depois reeleita, então procurei fazer sempre o que nós trabalhamos junto, sonhamos, o que deveríamos fazer para o município para fazer uma administração diferente, né? Governamos da periferia para o centro, levamos em consideração as necessidades dos mais vulneráveis, mas sem esquecer também o que é básico, fundamental para o município. Nós tínhamos, por exemplo, o orçamento participativo, onde a gente reunia os moradores por setores na cidade, discutíamos o orçamento, quanto o município tem, quanto vem do governo federal, do estadual, quanto arrecada e o que sobra. Então, esse que sobra é possível fazer o investimento. E quem decide o investimento? A população junto com a administração. Então, esse é o nosso entendimento, sempre foi e é, de você construir o país diferente, começando da nossa cidade e exercendo a nossa cidadania. Como atendente de enfermagem, eu trabalhei na Santa Casa e também no Hospital Clemente Ferreira, e eu descobri que a gente tinha que fazer tudo o que os médicos pediam e mandavam. E eu não concordava porque tinha muita coisa que era desumana. Então eu pensava, tenho que estudar para debater com eles e não fazer o que eles mandam, tenho que fazer aquilo que é certo. Mas a gente sempre trabalhou em equipe e eu também trabalhei 12 anos de voluntária na Kairos, Clínica dos Dependentes Químicos. E com eles a gente desenvolvia um grande trabalho de hortaliça e também religioso, estudávamos os 12 passos, trabalhei por 12 anos. Eu gostaria de relembrar, né, alguns momentos da vida que a gente teve, das contribuições. Lógico que os erros, assim como aconteceu comigo, acontece com toda mulher, você tem as falhas, você tem os erros, mas você tem muitos acertos, né? Eu acho que o foco sempre, e eu falo isso para as mulheres, é sempre os acertos que você faz, né? Você sempre tem uma tendência a acertar. E daí, me formando, voltei para Lins, comecei a participar da Sociedade Amigo de Bairro
E aí a gente também fazia muitas reivindicações, fui participar da SEBS, aprendi muito sobre a agricultura familiar, sobre a partilha, sobre a luta pelos direitos da terra. Também participei do CEBI, que é um estudos bíblico, e a gente estudou muito sobre os conflitos do começo dos tempos e os nossos conflitos de hoje. Aí participei também do Conselho do Idoso e aí reivindiquei muito a vinda do CDI, que quando já tinha até saído do Conselho em 2018, e ele foi instalado em Lins em 2019. Mas foi muita luta, muita ida e muita briga na Câmara com os vereadores. Aí nós podemos perguntar, mas hoje em dia as mulheres não podem ser tudo aquilo que elas quiserem? Elas podem ir à lua, pilotar aviões, comandar navios, integrar o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias, mas elas o fazem ainda em número muito menor. E principalmente nos espaços políticos e espaços de poder. A representatividade das mulheres ainda é muito pequena. Muitas, a enorme maioria das mulheres ainda está confinada no espaço doméstico para cuidar dos filhos, com falta de recursos, né, para poder entregar os seus filhos para que elas possam trabalhar, para que elas possam entrar no mercado de trabalho, e isso as faz se manter submissas a um poder masculino, de quem trabalha fora, de quem traz o dinheiro para o sustento da família. E isso tudo contribui muito para a não emancipação de muitas mulheres. Algumas já podem ser tudo o que quiserem, mas a grande maioria ainda precisa lutar pela sua emancipação. É sempre importante a gente lembrar que nós, mulheres e homens, temos os mesmos valores humanos, mas não temos as mesmas oportunidades. Que nós, mulheres, lutamos com muito maiores dificuldades para chegar nos nossos espaços, para ocupar, para ter direito à voz, à vez, né? E o que a gente não pode é desanimar, é se retrair, é se ocultar, mas ir à luta, ocupar os espaços em condições de igualdade com os homens, sem se sentir inferiorizada nunca. E aí a gente vai conseguir construir esse mundo que a gente sonha, que seja bom para todos e que a gente pode deixar para as gerações que virão depois da gente. E a gente foi aprendendo que a gente podia, se a gente quisesse, ser melhor que o meu pai, que a minha mãe. Não melhor no sentido da pessoa, mas melhor, quando eu digo, lutar para que a gente tivesse uma condição de vida melhor, para poder dar para os nossos filhos, para os netos e etc. Como eu disse, a gente nunca teve essa coisa do passar fome, graças a Deus, sempre teve muita fartura na casa de meus pais, né? Fartura para nós e para distribuir para quem necessitasse. E isso já é uma coisa que a gente tem, tanto eu, minhas irmãs, minha família toda, essa coisa de sempre estar ajudando o próximo, de não esperar chegar para você sem que a gente não possa dividir, né? A gente aprendeu isso muito com meu pai, com minha mãe. E vida de delegada? É fácil? Foi fácil? Não, não é fácil, mas eu gostava daquele trabalho imprevisível, diurno, noturno, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, de ter que sair para uma diligência, para um local de crime a qualquer hora da madrugada, em qualquer circunstância, enfrentar inúmeras adversidades. Eu estava preparada para isso, realmente eu gostava. Mas a delegada também enfrentou situações de violência contra a mulher? Sem dúvida. O que hoje se chama violência institucional, eu também
sofri no ambiente de trabalho, com piadas machistas, com atitudes de menosprezo, com o fato de sermos preteridas para alguma oportunidade de crescimento na carreira. Mas, enfim, fomos lutando, fomos enfrentando. A gente trabalhou bastante, fiz muitos partos, atendimentos assim fora de hora, aprendi muito. E além de aprender assim a conviver com o pouco que a gente tinha, eu aprendi muito na minha parte profissional, porque na minha equipe não foi médico, só foi dentista e as outras profissões. Então eu fiz muitos procedimentos que nem era da minha alçada fazer, mas acabei fazendo que era para salvar vidas. A gente aprendeu isso muito com meu pai, com minha mãe, que dividir não é só que porque é bonito, os outros veem que você está dividindo, não é essa a questão. É dividir mesmo, de coração. Como diz na minha terra, não é dar com a mão direita e a esquerda ficar falando, né? É dar de verdade com o coração. E desde pequena, eu e minhas irmãs, nós, como eu disse, meu pai foi carroceiro a vida inteira, minha mãe indígena, e nós passamos por muitas situações de discriminação, né? Onde a gente chegava, nós sempre fomos apontadas. E sendo essa minha família, a família da onde eu vim, sendo sempre o número maior sendo de mulheres, então a gente sempre teve aquela coisa da força, né? Da força, do poder que a mulher tem, de ir à luta, né? De correr atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela sonha. Essa luta no combate à violência contra a mulher não é contra os homens, é uma luta pela igualdade, uma luta por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade mais democrática. E especificamente com relação às meninas, às jovens, às mulheres, eu quero trocar uma experiência aqui. Foi decisivo na minha vida, decisiva a oportunidade de estudo que eu tive. E isso me permitiu chegar ao cargo de delegada. E não é só isso, o estudo nos emancipa, nos deixa independentes, nos ensina a pensar, a compreender o mundo. Então, que essas meninas e essas mulheres leiam muito, estudem, porque esses conteúdos vão sendo parte de um patrimônio nosso, só nosso, que ninguém nunca pode nos tirar. Como cidadã linense, eu tenho muito orgulho de ser cidadã linense. A nossa cidade é privilegiada, o nosso município bem localizado geograficamente e com instituições, pessoas, empresas, entidades da melhor qualidade. Então nós podemos contribuir muito, não só localmente, mas expandir. E cada um de nós tem que pensar em fazer o melhor, desde as pequenas ações, separar o lixo reciclável em casa, usar com consciência a água, a energia, até as decisões de empresas, instituições, do executivo, do legislativo. Todas as ações deveriam ser visando o bem comum. Decisões políticas, porque a gente não faz só política partidária, a gente toma decisões políticas a cada momento. É a política do bem comum. Então é isso que a gente tem que focar, e nós mulheres, abrindo espaço sempre mais, é isso que a gente quer, junto com os homens. E nessa caminhada tive parceiros maravilhosos, homens também, inclusive o meu marido, especialmente meu marido, mas nós queremos um mundo melhor para nós e para quem vir depois da gente. Eu aprendi a lutar para vencer, que eu não entro em luta para perder. Eu acho que na minha vida não existe essa coisa de que as pessoas costumam dizer assim, eu já tenho um não, eu vou atrás do sim. Eu não, eu tenho sim, eu vou atrás do sim, eu quero sim, sempre. E aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades, elas estão
24 horas por dia nos rodeando, né? Então é só você olhar para um lado, você vê oportunidades. Você olha para o outro e você vê oportunidades. Então, cabe a você aproveitar essas oportunidades, né? Se você vai acertar ou se você vai errar, não tem a menor importância, porque tudo na vida é um aprendizado. E assim, cada mulher de qualquer idade poderá ser o que quiser e chegar onde quiser. E eu sou isso, Cida Saldanha, uma mulher feliz. Eu não posso dizer realizada, porque eu acho que sonhar, a gente sonha a vida inteira, né? Independente de idade. Tenho 55 anos e ainda sonho com muitas coisas. Inclusive, eu sonho que um dia todos nós, pessoas, seres humanos, possamos andar juntos de mão dadas numa grande ciranda, sabe? E respeitando um ao outro em primeiro lugar, que eu acho que respeito é a fórmula. O respeito, eu acho assim que é a fórmula. A partir do momento que a gente se respeita e respeita o outro, o resto das coisas tudo vem, tudo acaba acontecendo. Portanto, não importa no trabalho, não importa na família, na nossa sociedade, a mulher tem que sempre assim, estar ligada com os acontecimentos, lutar para que os sonhos sejam realizados, mesmo que seja difícil, nunca fazer nada sozinha, sempre procurar um trabalho de grupos ou parcerias para poder realizar os seus sonhos. Éramos estudantes apenas, né, nós dois. E aí nós começamos a namorar e nos conhecer. E a vida é assim, né? Dizem que casamento é loteria e eu ganhei na Mega Sena sozinho. Eu levo um aprendizado muito grande com ela, por ser avó e mãe, né? E agora eu sou mãe e eu quero levar esse aprendizado para sempre, para minha vida, para o meu filho, para os meus netos no futuro. E minha mãe é uma representação de ser muito guerreira, de ser muito batalhadora nas coisas que ela faz. Até que chegou um dia, né? Aconteceu aí algo, digamos assim, coisas que a vida nos dá, né? Ela chegou à noite, meia-noite, voltava da escola, o coleguinha trazia ela até o portão na noite, só que o guarda tinha dormido e ninguém abria o portão lá do local onde nós morávamos. Ninguém abria. E aí, menina, ela teve que escalar esse portão, 3 metros de altura, sozinha, noite, meia-noite, imagina que loucura. Aí falei, olha, isso é o sinal que você não pode continuar. Fazendo cursinho. E aí ele pegou todo o material e estudou sozinho em casa. Aí imagina só, que fazendo engenharia, uma criança de 1 ano e um pouquinho, um bebê no colo, e eu trabalhando em Araçatuba. Foi uma vida muito difícil para ela. E ela fez o curso de engenharia. Para mim, assim, minha mãe é a pessoa que assim, me ensinou muita coisa, mas é um ensinamento assim diferente, é com muito amor, é tudo assim, mas é a palavra, é o fazer. Não tem hipocrisia, entende? Assim, não tá legal, não gosto de uma coisa, não é justo, não tá certo, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar aqui parada, eu vou pra ação. Eu vou achar onde eu posso mudar isso aqui. O que eu posso fazer? Sinceramente, eu acho que o trabalho que ela faz assim como delegada, que ela teve há bastante anos atrás, eu acho muito legal
eu também acho muito importante, assim, e que também é um exemplo para outras mulheres. E que também é uma coisa muito significativa, porque nem sempre tem pessoas que vão compreender o serviço que ela presta como delegada, principalmente em função das mulheres, crianças e adolescentes, né? Tenho muita alegria, muita honra, muito amor em ser mãe da doutora Renata Golmia, que foi delegada de polícia nessa cidade por muitos anos e com certeza deixou um legado após a sua aposentadoria para todos nós, que nos dá assim bastante orgulho. A Renata, desde criança, ela sempre foi assim muito forte, muito determinada, sabia bem o que ela queria, sempre foi uma aluna exemplar e depois, quando decidiu, né, pela profissão, rapidamente, no primeiro concurso, ela já passou, tinha apenas 23 anos de idade. Ela sempre foi uma mulher muito avançada para a época dela. E ela também, diante da sua fé, dos seus conhecimentos, ela sempre procurou ajudar as pessoas. E também a preocupação que ela tinha. Maria, as crianças já estão na escola, Maria está precisando de alguma coisa, que é o nome da minha mãe. Maria, já estão fazendo catecismo? Então a tia Zoraide, ela não só fala, ela pratica aquilo que ela fala. Então, é muito fácil, como falar assim, eu professo tal fé, mas o que você está fazendo para o seu próximo? Então, na década de 60, né, os nomes que ela levou, porque por ela estudar, e naquela época a mulher que estudava sofria discriminação. Ela sofreu muita discriminação e ainda ensinar a mulher a usar método contraceptivo. Naquela época a mulher que usava método contraceptivo, tanto quem usava como quem ensinava era tido como prostituta. Tá? Então, graças a Deus que o Espírito Santo capacitou essa mulher, deu fé para essa mulher e hoje ela tem 80 anos e está nessa luta, nesse compromisso, nesse engajamento de estar ensinando e levando conhecimento à comunidade na qual ela está inserida. Aí formou-se engenheiro, trabalhando, etc. Tal. Só para dar referência para as pessoas, ela junto comigo, nós construímos aqui hoje a Casa da Cultura de Lins. Aquela obra que antigamente era o supermercado Casa Moreira, né? Uma obra para nós, uma referência, porque nós construímos aquela obra, por incrível, em 56 dias, toda aquela obra. Foi feita em 56 dias. E a Keiko foi uma grande responsável por isso aí, né? Como engenheira, isso, né? Na condição de engenheira. E a Keiko, ela conquistou os espaços dela, ela buscou os espaços dela, ela se desafiou, ela foi à luta mesmo em todos os momentos. Não foi fácil para ela, porque criar filho, cuidar de marido, cuidar da casa, cuidar da finança, inclusive, cuidar de empresa, tudo isso ela fez como grande parte das mulheres do Brasil fazem, né? A capacidade que ela tem, o conhecimento que ela tem, a integridade que ela tem, o que você precisar dela, ela está sempre com a mão estendida. Né? Minha mãe faleceu ano passado com 92 anos, mas ela se dispunha toda manhã, né, ir visitar minha mãe, estar com a minha mãe e ver se a minha mãe precisava de alguma coisa. Então ela é uma grande mulher, grande mulher. Beijão, tia. Ela é um exemplo, ela é acolhedora, ela está sempre pronta a ajudar a mãe, as irmãs. Como mãe, tem uma filha, Helena, né, de 11 anos, modéstia à parte, é uma mãe exemplar, extremamente zelosa, cuidadosa, amorosa, que faz tudo que está ao seu alcance e muitas vezes vai até além. Então, é com muita alegria que a gente faz este depoimento, querida filha, desejando que Deus esteja sempre ao seu lado, como sempre esteve, e continue te abençoando ricamente, porque você merece. Você está sempre pensando no bem do ser humano. Você se preocupa demais nessa parte e eu acho que Lins tem um reconhecimento muito grande por todo o trabalho
que você fez. Então, querida, que Deus te abençoe sempre, esteja sempre ao seu lado. Te amamos demais. Eu, suas irmãs, formamos uma família unida com a graça do nosso Pai. Beijo. Era isso que fazia ela, que faz ela feliz. É ajudar os outros e foi com esse carinho, foi com esse amor que ela ensinou a gente, que ela ajudou. E às vezes quando eu estava em dúvida de mim ou da minha autoestima, se eu não sabia, se eu estava triste, eu perguntava para ela: mãe, você me ama? Conta a história do meu nascimento. Aí ela me colocava no colo e contava de novo, tipo, para eu me sentir amada, me sentir querida. E eu sou. Agora eu me orgulho muito da minha mãe. E mesmo que agora ela já estava formada em psicologia, ela ainda vai ser a delegada Golmia, Renata, brava, que botava medo dos bandidos. Nunca vou esquecer. Eu amo minha mãe. Eu quero sempre levar esse aprendizado de força, de axé que a senhora tem. E a senhora é meu orgulho, minha inspiração maior. E a senhora é meu amor, minha rainha. E a senhora é tudo na minha vida. Eu te amo muito. Então, todas nós, em todas as nossas atividades, a gente nunca pensou só em si mesma, só na própria casa, né? A gente extrapolou o limite da casa, olhando as outras pessoas, as companheiras, as crianças, né? Porque como mães, a gente tem uma responsabilidade muito grande também na educação dos filhos e das filhas, e na continuidade, se a gente quiser esse mundo de maior liberdade, de responsabilidade, de igualdade de direitos, a nossa responsabilidade de mães é muito grande. E como professora, e nós aqui todas atuamos na coletividade, em conselhos, na delegacia, em todos os locais, né? A gente não pensou só em si, mesmo na questão político-partidária, quando você chega na instituição, administração pública, mais do que nunca você tem que pensar que é público. Você não está trabalhando para um setor, você está trabalhando para todos os setores, né? E nem sempre é fácil, né, minha companheira? Não, acho que a Valdeirês fez uma colocação muito importante, que a gente, como pessoa pública que nós fomos, e eu acho que todos vocês foram pessoas públicas, essa questão do coletivo, né, é muito forte, até porque você está lá para trabalhar para a comunidade, você está lá para trabalhar para o município, né? Então, acho que isso despertou, pelo menos em mim, despertou algo muito positivo no sentido de trabalhar para o coletivo. E eu acho que isso não é difícil, é muito fácil. Não sei se a gente consegue o objetivo que a gente quer, mas se a gente tiver esse olhar, nós seguimos em frente. É o que eu penso também, essa questão. Eu nunca tive assim um trabalho como o da Renata, como o seu, como o da Valdeirês, ou mesmo como o da Zoraide. Mas eu entendo que a minha vida inteira trabalhei, e trabalhei muito pela coletividade, porque eu sempre estive à frente de muitas coisas. E o que envolve essas coisas pelas quais eu estive à frente, sempre foi buscando o melhor para outra, ou para outro, não importa, né? Porque eu também nunca fiz questão de ver o gênero, né? Sempre foi uma coisa assim que eu fiz por achar e que eu sou uma, mas eu não sou sozinha. Eu tô aqui, eu sou mulher, eu estou aqui independente se essa pessoa é uma mulher trans, ou seja o que for, para mim ela é igual, sabe? Minha casa é sempre cheia de pessoas, né? Os gays, travestis e tal, mulheres trans.
Então, eu acredito muito nisso, né? Que eu aprendi a dividir o pouco que eu tenho e o pouco que eu sei com a outra ou com o outro. Sempre foi assim. Eu acho assim que também, pelo fato da gente vir de uma família numerosa, então a gente desde pequeno já começou a pensar no outro e ajudar o outro que tinha mais dificuldade. Às vezes poderia ser um irmão mais velho, mas tinha dificuldade, o irmão mais novo colaborava. E a maioria das vezes os mais velhos colaboravam com os menores. Então eu falava, como que uma mãe com 10 filhos trabalha, como que ela faz? É que o filho mais velho cuidava do mais novo. Então dentro da própria casa a gente já começou a pensar na coletividade. Se os irmãos viviam no mesmo teto, um se preocupava com o outro, como que não ia preocupar com o vizinho? Como que não ia preocupar com o amiguinho da escola? Como que não ia preocupar quando começou a trabalhar com o colega de trabalho? Então eu acho que já vem assim essa origem de uma família numerosa. Não sei se porque a minha era, mas eu acho que começou no berço. Já começou no berço. Então essa preocupação. Então quando assim a gente vai para um local assim, uma sociedade mais ampla do que a família, né? Pode ser no trabalho, na escola. Então a gente quer levar outras pessoas, não é mais aquela família numerosa, mas é a sociedade, é a cidade que a gente mora, já começa a pensar amplamente em outros estados, outros países que faz desse jeito, faz daquele jeito, a gente pode copiar, pode pensar para melhorar, né? Tem lá que nem na minha área, né? Tem um hospital lá que faz tanta experiência que pode fazer. Por que o nosso aqui tem que ficar desse jeito? Por que a gente não vai buscar no outro, pensando em melhorar para nossa cidade, para nossa coletividade? Então acho que o meu pensamento é esse, já vem lá da origem da família numerosa. Eu acho que, me inspirando em você, Zoraide, eu também, não vim de uma família talvez tão numerosa quanto a sua, mas sou a filha mais velha, né? E desde muito cedo, me lembro de 9, 10 anos de idade, cuidando mesmo dos meus irmãos mais novos, né? E participando, sendo já solicitada a colaborar e cuidar. E também venho de uma família que tem uma mãe extremamente cuidadora, generosa, bondosa, e aprendi isso. Quando eu comecei a ter contato com as delegacias da mulher, eu tinha sempre a preocupação de que as mulheres fossem bem atendidas e todas as pessoas que eles tivessem, elas e os demais familiares, e tinha preocupação de fazer daquele espaço um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, de orientação sobre os direitos das pessoas, sem que naquele tempo se falasse, né, em participação, em preocupação com o coletivo, em sororidade, mas eu acho que vem da nossa natureza, né, e que venham mais pessoas assim preocupadas com o coletivo, né? Com certeza. Eu penso que Lins, apesar de ser uma cidade grande, talvez melhores que muitas pelo Brasil afora, eu acho que o que melhora a vida de uma pessoa, de uma mulher, é o trabalho. Eu acho que uma mulher, quando ela tem um trabalho, quando ela tem um emprego decente, ela pode reivindicar muitas coisas para ela, para a família dela, para a comunidade dela. Então, eu penso que o que falta aqui na nossa cidade é trabalho. Para mim, sem dúvida nenhuma, lógico, dentre outras coisas mais que elas vão falar, mas eu acho que o trabalho, ela dá uma dignidade para a mulher, porque é uma mulher que vive em casa, sob domínio do marido, sob domínio financeiro do marido, ou de quem quer que seja, da família toda, ela dificilmente ela vai resgatar a dignidade dela. Então, eu penso que falta trabalho, eu acho. Eu acho que as mulheres têm que se organizar para tentar melhorar assim, as condições. Então, a gente falou, você mesmo falou, né, das políticas públicas. Por quê? Ela quer o trabalho, consegue o trabalho, aí não tem onde deixar os filhos. Porque ainda as nossas, assim, os dirigentes políticos têm aquela rotina de sempre. A creche é das 7 às 4, das 7 às 5. Não sabe que no domingo, no feriado, o mercado vai até 10 horas da noite, e as mães que trabalham têm filhos, e onde vai deixar esses filhos?
Então tem que mudar o horário de creche, tem que mudar uma série de coisas para dar oportunidade para as mulheres trabalhar. Porque o esposo não vai trabalhar o dia todo e à noite ficar com a criança porque a mulher está trabalhando no supermercado até 10 horas da noite. Então mudou muito a rotina de trabalho em todos os municípios, mas não muda a facilidade para que as mulheres possam continuar trabalhando. Aí elas perdem a oportunidade porque não tem quem cuida do filho, não tem creche no horário dela trabalhar. Meu pensamento. Na parte relativa à violência, eu penso assim que foram as primeiras políticas públicas que começaram, né? E de fato é a expressão mais grave, né, do preconceito. É o fim da linha, né? Quando o preconceito e a discriminação se expressam através da violência. Mas essas políticas precisam ser melhor executadas, como você falou, Keiko, precisam receber novos incrementos, novos recursos, porque tem políticas que estão completamente esquecidas pelo Estado, como, por exemplo, as delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Outra coisa, eu sinto que precisam políticas públicas que protejam as mulheres no ambiente de trabalho. As mulheres ainda são muito discriminadas e coagidas a uma demissão, a um desligamento, em caso de doença, em caso de precisar cuidar de um familiar, na gestação, na licença maternidade e pelo número de faltas que elas acabam tendo quando sofrem a violência doméstica. O número de faltas ao trabalho das mulheres é absurdo, né? Os dados, as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, enfim. Então, eu sinto que é preciso isso. Temos empresas, não são muitas, como disse a Keiko, é preciso que cresça a oferta de emprego, mas que os empregos que existem, de modo geral, as mulheres tenham seus direitos respeitados. Outra questão, a questão da violência obstétrica, né? As mulheres parem seus filhos desde sempre e elas são muito descuidadas ou maltratadas na hora dos seus partos. Essa é a sua área, né, Zoraide? E ainda enfrentam muita violência obstétrica antes, durante e após os partos. E é preciso que se tenha um olhar para isso. Outra questão, a questão da pobreza menstrual, que já começam algumas políticas públicas se delineando aí, mas a gente sabe que o número de evasão escolar das meninas é imenso por causa da menstruação, da falta de recursos, da falta de absorventes para as meninas manterem sua higiene pessoal, seu cuidado pessoal e irem para a escola. E várias outras, né, que a gente pode ir pensando. Então, tudo isso mostra que a gente tem que estar abertos aos problemas atuais, todas as circunstâncias atuais que mudam, né? Elas mudam muito rapidamente. As políticas públicas têm que ser discutidas com a população. Não adianta alguém iluminado querer implantar uma determinada política pública, se não é isso que a população está precisando. Então, a questão da educação também é fundamental, fundamental. A gente fala muito nas crianças, nas escolas, mas nós temos que pensar nos profissionais da educação. O pessoal que trabalha com a educação atualmente tem muitos problemas, porque enfrenta uma realidade diferente, não tem um acompanhamento, um aprimoramento da sua formação e para enfrentar os problemas que a meninada exige. Então, realmente, ou a gente pensa coletivamente, ou a gente age para que as outras, quem tem poder, ouça o que a população tem a dizer, ou dificilmente a gente avança. Né? Acho que a Valderice tocou num ponto muito importante, né? Que é o da educação, é o fundamental, né? O início de tudo. Então, muito estudo, muita leitura, que estimula a imaginação, a criatividade das nossas meninas, mas para chegar até lá ainda falta. Nós temos um problema mais grave, que é a desmotivação e adoecimento da classe
dos professores. E ninguém mais quer estudar pedagogia. Eu fui recentemente a uma formatura que tinham 5 formandas em curso presencial de pedagogia apenas. Né? A profissão mais importante do mundo. Então, nós temos que investir mesmo em educação em vários aspectos. Quando eu ia falar, a Valderez tocou no assunto, eu ia falar justamente isso, a educação. Né? Como eu disse, eu mesma fui criada para ser mãe e dona de casa. Meus pais nunca pensaram nessa questão de nos colocar para estudar. Mas a gente foi além, né? Estudamos e nos tornamos, sim, donas de casas e mães, mas também estudamos. E porque a educação, eu acho que ela é a base, né? O começo para que a gente possa... nós estamos aqui, nós 5 juntas, e vemos Renata, Valderez, Keiko, a Zoraide. Então, foi através do que vocês estudaram para ocuparem o que já ocuparam e o que ainda vão ocupar na vida, né? E a educação é tudo, é uma conversa que eu tenho muito na minha família, com minhas netas e bisnetas e tal, porque eu, por exemplo, eu tenho uma neta que ela é lésbica. E ela está agora, entrou para o 1º ano de Direito, né, lá em Campinas, que elas estão morando e tal. E assim, ela sempre falou, né, a vida inteira ela sempre falava que ela ia ser advogada, e eu acredito que ela vai ser. Mas a gente em casa sempre lutou muito por essa questão. A educação é tudo. E realmente tem acontecido muito isso em conversas. Hoje, você conversa, eu falo por mim, que é muita criança e tal em minha volta, você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ninguém mais quer ser professor. Tá bem difícil, assim. Então, e é isso que eu acho a profissão mais linda do mundo, né? Outro dia eu participei de uma enquete que estavam perguntando do meu grupo de família o que você queria ser. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? E eu respondi que eu gostaria de ter sido professora, né, porque era meu sonho. Hoje, vivendo e vivenciando como a mãe, a avó e tal, e pessoa que é da comunidade, que participa das escolas e vai... as APMs, né, das escolas da vida, e a gente percebe que não tem mais aquela coisa, assim, acho que hoje, se eu puder voltar a estudar amanhã, eu acho que eu não quero fazer magistério. Uma coisa que me ocorre aqui, não sei se... é que nós vivemos num mundo tão conturbado, tão agitado, e também, para a grande maioria da população, falta tanto do essencial que as pessoas pararam de sonhar, elas nem sabem o que é sonhar. Grande parte, nós sonhamos. Nós sonhamos e alcançamos. Mas grande parte da nossa população brasileira, do estado de São Paulo, linense, quem está preocupado com o que vai comer, onde vai morar, onde vai se abrigar, enfim, não sonha. Não sonha. E nós temos uma grande parte da população que precisa aprender a sonhar, tendo primeiro uma vida digna, tendo acesso à educação. A uma educação, hoje nós temos que lutar por uma educação que preserve a categoria dos professores, né? Para a gente ter os alunos. E eu vejo também a questão das drogas nas mulheres, e cada vez mais cedo, meninas novas, que é o que acaba também tirando, né, da escola, o vício, acaba se envolvendo, engravida, e aí acaba essa coisa do sonho, né, do querer ser.
alguém. E eu acho importante essa fala da gente, que essa conversa nossa, quando a gente fala a respeito de que nós estamos onde nós queremos estar, e nós podemos, queremos e devemos estar onde nós queremos estar, né? O lugar que a gente sonha em querer ficar um dia, né, na vida e tal. E a gente vê, é relacionado a isso que você diz, Renata, quando você diz muitas pessoas não sonham mais, né? E essas meninas que estão envolvidas nessa coisa, nessa questão da droga, e meninas novas, da idade da minha filha mais nova, de 13, que vai fazer 14 anos, já grávida, meninas que eu conheci pequenas, e que todos os dias eu pergunto para minha filha quando ela chega, fulano foi na escola hoje? Ela falou, mãe, tem uma semana que ela não vai, sabe? E é isso, a mãe dessa mesma menina já falou um dia para mim, dona Cida, eu não sonho mais com nada nessa vida, triste, sabe? Né? E isso é triste, porque o nosso intuito é esse, é querer passar para as pessoas, para as meninas especialmente, e para as mulheres que um dia vão nos ver, nos assistir conversando essa nossa conversa, para elas entenderem que é possível, sim. É possível a gente sonhar em querer estar em algum lugar e a gente conseguir ir para esse lugar. É possível que quando a gente quer, né? Que as vozes dessas e outras mulheres ecoem por toda a eternidade, inspirando e iluminando o caminho das futuras gerações. O nosso lugar é onde nós queremos estar. Na passarela da vida, ela desfila, tecendo fios e sonhos. Na passarela da vida, ela desfila, distribuindo sorrisos. Na passarela da vida, ela desfila, a todos encorajando. Na passarela da vida, ela desfila, filhos e filhas gerando. Mulher, mulher, de onde vem, para onde vai, vestindo assim de coragem, na passarela da vida. Mulher, mulher, de onde vem, para onde vai, vestindo assim de coragem, na passarela da vida. Na passarela da vida, ela luta, traz nos lábios o sorriso, nos olhos a determinação, nas mãos a forja, na mente sabe as estratégias, no coração